Então, na questão 3, você tem um pequeno texto do Nexo Jornal que diz: imagine um mundo ideal em que resultados de pesquisa são divulgados de forma aberta e gratuita. Sua relevância é discutida e avaliada de forma cooperativa por cientistas da mesma área e, ao final, o responsável pelo estudo escolhe o momento oportuno e a revista que julgue mais adequada para publicá-lo, sem precisar levar em conta idiosincrasias, coisas muito específicas, muito pessoais, e prazos impostos por periódicos. Esse modelo, algo utópico, é difícil imaginar então, em que a difusão do conhecimento se baseia no trabalho coletivo de pesquisadores, está sendo proposto pelo consórcio Coalition S, a mesma rede de agências de fomento e organizações filantrópicas de apoio à ciência que há 5 anos criou o Plano S, uma iniciativa liderada por organizações financiadoras de pesquisa que foi responsável por ampliar a quantidade de publicações científicas acessíveis a leitores sem a cobrança de taxas ou assinaturas. Portanto, uma nova maneira de divulgação científica. Então é isso que o texto está trazendo para a gente como uma novidade no mundo da ciência. Com base na leitura das informações apresentadas no texto, é correto o que se afirma em: a mesma rede é responsável pela criação do consórcio Coalition S e, em seguida, do Plano S. Ele diz o seguinte: está sendo proposto pelo consórcio Coalition S, a mesma rede que criou o Plano S. Então, essa rede aqui criou o Plano S. Então, não é que uma mesma rede é responsável pela criação do consórcio. O consórcio é a rede. Tudo bem? Então, aqui temos errada na letra A. A grande vantagem da proposta é o fato de cientistas de áreas diferentes poderem cooperar. Veja, não são cientistas de áreas diferentes. Está aqui, ó, forma cooperativa por cientistas da mesma área. Então, cientistas de uma mesma área vão poder cooperar em função daquilo que seja a sua pesquisa, daquilo que seja o seu trabalho. A utopia característica desse tipo de estudo é o fato de ser proposto por instituições filantrópicas. Não é utopia no sentido de ser impossível de acontecer, porque é proposto por instituições filantrópicas. Ele diz lá, é uma rede de agências de fomento e organizações filantrópicas. Mas quando ele fala utopia, algo utópico que está aqui, é o modelo de colaboração. É esse modelo colaborativo dentro do mundo da ciência que parece algo utópico, mas não que a utopia seja própria de um estudo pautado, proposto por instituições filantrópicas. Letra D. A acessibilidade a produções científicas melhorou a partir da criação do Plano S. Está aqui, ó, na penúltima linha. Há 5 anos criou o Plano S, uma iniciativa que foi responsável por ampliar a quantidade de publicações científicas acessíveis a leitores sem cobrança de taxas ou assinaturas. Portanto, ficou muito mais acessível o contato com publicação científica depois do Plano S. Letra D era a resposta. A inobservância de prazos e protocolos pode levar os estudos a não serem concluídos. Não há nada no texto que se refira a essa não conclusão. O que ele diz é que antes era muito mais complicado, porque você tinha que ficar submetido aos prazos e às características específicas das publicações oficiais, das publicações tradicionais. Mas não que isso impedisse a publicação ou que isso impedisse os estudos de serem concluídos. Portanto, errada também a letra E. De modo que na questão 3, a resposta é a letra D. Questão 4 era um trechinho. Inteligência artificial requer olhar crítico. Para o cientista cognitivo Diogo Cortis, ChatGPT é ponto de inflexão no desenvolvimento da inteligência artificial. Ponto de inflexão no desenvolvimento de inteligência artificial. Mas a sociedade, que passa por um momento de maravilhamento da tecnologia, precisa discutir as consequências sociais, psicológicas e econômicas. Bem rápido, um trechinho apenas. Ele propõe: assinale a alternativa que apresenta um sinônimo adequado para o vocábulo sublinhado. Nós temos aqui uma questão de léxico. Será que inflexão seria divergência no desenvolvimento da inteligência artificial? Não pode ser divergência, porque se fosse divergência ou convergência, seria divergência ou convergência em relação a quê? Para o cientista cognitivo Diogo Cortis, ChatGPT é ponto de mudança no desenvolvimento da inteligência artificial. Sim, essa era a resposta. E por que mudança?
Ora, a inflexão é a hora em que você muda a trajetória. Então, de um gráfico, você tem uma mudança ali a partir da trajetória do gráfico, da linha do gráfico, por exemplo. Então, nesse caso, ele diz, você tinha inteligência artificial já há muito tempo, mas com o ChatGPT você tem uma mudança, um salto. E a sociedade precisa discutir essa mudança, esse salto, antes de ficar maravilhada pela tecnologia. Não era uma questão de afirmação e muito menos de partida, né? Porque o ChatGPT não é um ponto de partida para o desenvolvimento da inteligência artificial. Uma calculadora é uma forma de inteligência artificial que já existe há muito tempo. Questão 4, letra B. Questão 5 foi uma questão anulada, porque houve dificuldade naqueles dois ques que estão ali, ambos são pronomes relativos. Então vejamos, a gente percebeu que ela não respondia mais aos tratamentos convencionais, principalmente à base de quimioterapia, que é o que costuma tratar a doença dela. Assinale a adequada para as duas ocorrências de que destacadas no texto. Então a resposta dada foi de que a primeira era um complemento verbal, o primeiro que era um complemento verbal. Não era, né? Esse que, o primeiro que ali, o base de quimioterapia, então a quimioterapia, a qual é o que costuma tratar a doença. Então a quimioterapia é aquilo que costuma tratar a doença. Não é um complemento verbal, na verdade era um sujeito, né? Esse que é um sujeito. E a segunda seria uma oração explicativa, que também não é o caso. O segundo que ali é um que de oração adjetiva, é verdade, pronome relativo, sem vírgula, é uma oração restritiva. Ambas podem abrir mão da vírgula antecedendo a conjunção por serem restritivas. Na verdade, não. Aquela vírgula que vem depois de quimioterapia é justamente para mostrar que aquele que, pronome relativo, é o introdutor de uma oração, que é uma oração adjetiva explicativa. Então, quimioterapia, a qual é aquilo que costuma tratar a doença dela. Não poderia abrir mão da primeira vírgula mesmo. Duas ocorrências de conjunção com funções distintas, não, são dois pronomes, não são duas conjunções. Por exemplo, se fosse uma conjunção, seria, por exemplo, uma oração substantiva, o que não é o caso. C. A segunda generaliza o emprego da medicação e a primeira especifica a informação. Realmente, a primeira especifica, mas a segunda não generaliza, ela restringe. A segunda, como é uma oração restritiva, aquilo que costuma tratar, entre vários aquilos do mundo, existe um aquilo, que é aquilo referente a tratar a doença dela. Portanto, no segundo caso, você tem uma restrição, porque a oração é restritiva. Letra D. Ambas fazem referência a elementos extratextuais e são classificadas como conjunções. Não são conjunções e não fazem referência a elementos extratextuais. Veja que o primeiro que é quimioterapia, o segundo que se refere ao o. Esse o é um pronome demonstrativo com valor de aquilo. Então realmente não havia aí uma resposta, estavam todas com um equívoco, embora a ideia da questão seja uma ideia muito interessante, porque essa é uma construção muito comum, mas para a qual a gente não dá tanta atenção. E aqui a ideia do questionamento era uma ideia interessante. Questão 6 era uma questão tranquila, que trabalhava com a noção também de léxico, mas aí com um valor de conector. Mesmo sem cérebro, Água Viva pode aprender com o passado. Ainda que não tenha cérebro, embora não tenha cérebro, mesmo que não tenha cérebro, Água Viva pode aprender com o passado. Assinale a alternativa que apresenta um sinônimo para mesmo. Mesmo sem cérebro, apesar de não ter cérebro, embora não tenha cérebro. Portanto, a resposta era a letra A. Portanto sem cérebro, não faria sentido, né? Caso não tenha cérebro, ela pode aprender com o passado? Condição, não faria sentido. Já que não tem cérebro, a Água Viva pode aprender com o passado? Quer dizer, não tendo cérebro, aí que aprende. Não faz sentido. Não seria causal, e também não seria causal na letra E. Então, se já é causal, porque também é causal, ambas não fariam sentido. Então a gente já tem as duas últimas ali fora, as duas anteriores também estavam fora. Resposta da 6, letra A.